Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla, seu programa sobre cinema do Jornal da Orla. Eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do 5º semestre da Universidade Católica de Santos. Eu sou a Gabriela, estudante do 1º semestre de publicidade. E hoje nós vamos bater um papo sobre produção, direção e atuação com o nosso convidado Romenig Botelho. O Romenig, ele é ator, diretor e professor, além de ter passado pelo queridíssimo projeto Queiro e ter fundado a produtora 201. E vamos ter o nosso bate-papo após a vinheta. E ao final teremos algumas indicações de filmes. Então pega a sua pipoca que o Cine Orla já vai começar. Bom, Romenig, muito prazer, primeiramente. A gente agradece muito por você estar aqui com a gente, né? Cedendo essa entrevista, essa conversa. E pra começar, a gente queria saber um pouquinho da sua história com o cinema, como começou, como você se interessou. Conta um pouquinho desse começo pra gente. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui no Cine Orla, né? Um programa que eu já assistia antes, já via, e quando vocês me chamaram eu falei que bacana, né? Parabéns pelo trabalho que vocês executam. Acho muito importante falar sobre o cinema aqui da nossa região, né? Dar voz a esses cineastas, principalmente para as pessoas que estão começando aí, né? Ter um pouco dessa inspiração. Quando eu estava começando, eu gostava muito de ver entrevistas de pessoas falando de cinema. Sim. Então, bem bacana o trabalho que vocês fazem. Eu comecei com... Na verdade, desde criança eu já gostava muito de fazer cinema. Fazer cinema não, gostava muito de fazer cinema com brinquedos, né? Eu ficava brincando com brinquedos, e aí eu gostava muito de ver filme, aí depois eu comecei a ver muitos filmes, comecei a ver vídeos sobre filmes, comecei a ver crítica. Eu lembro que com 11 anos eu já estava tentando ver os filmes do Hitchcock, do Kubrick. Nossa! Sim, eu sempre fui muito, muito fissurado por cinema, assim. Foi uma coisa que, desde os meus 11, 12 anos, já era algo que eu tive essa sorte de saber muito cedo o que eu queria fazer. Então, desde muito cedo eu já sabia que eu queria fazer cinema. Eu lembro que eu via vlog de faculdade de cinema e meu sonho era fazer uma faculdade de cinema. Só que era muito distante, né? Minha família é toda do futebol, eu não vim de uma família rica, nem de classe média alta e nem de pessoas que são do cinema. Então, pra mim era uma coisa muito distante. Então, naquela época eu pensava, eu só vou conseguir fazer cinema de fato se eu conseguir passar numa faculdade, e depois da faculdade eu vou conseguir fazer. Era o meu pensamento. Então, eu preciso ir pra algum lugar antes para eu conseguir treinar, de certa forma, para eu conseguir entrar nesse mundo. E aí eu fui pro teatro. Com 13 anos de idade eu fui pro teatro. Eu comecei no teatro e eu não sabia que eu me apaixonaria por teatro. Hoje eu sou professor de teatro, né? Eu me sustento dando aula de teatro. E aí eu fiquei alguns anos no teatro, fazendo teatro, só que aí veio o Instituto Queiro, quando eu tinha 14 anos, né? 14 para 15 anos. E eu entrei muito cedo lá também. E aí o Queiro foi uma porta de entrada, assim, maravilhosa, né? Eu me mudei muito como ser humano lá, mudei muito o meu olhar do cinema. Ali, de fato, eu comecei a estudar cinema, comecei a fazer os meus primeiros filmes. E aí depois, quando eu saí do Queiro, eu fiquei um tempinho nesse ato, fazendo produções, trabalhando em programas de televisão, fazendo algumas coisas. E depois eu entrei na faculdade, né? Eu fiz cinema na São Judas Unimonte. E aí, quando eu entrei na faculdade, surgiu a 201, e aí é uma outra etapa da minha vida, que aí comecei a fazer filmes, comecei a dirigir e até aqui onde estou. Aí alavancou tudo. Não sei se alavancou, mas aqui estou. Então alavancou, você tá aqui, deu certo. E bem, como é que tá sendo pra você ser produtor de uma produtora de cinema? Ser sócio de uma produtora de cinema, na verdade? Na verdade eu sou sócio e fundador hoje, né, da Sim. 201, junto com outras 4 pessoas, né, o Cassiano, o Avelino, o Gustavo e o Murilo, nós 5 que toca pra frente a 201, só que hoje a gente está indo, acho, pro nosso 12º filme, né? A gente tem 12 filmes na nossa filmografia. E conforme os filmes foram passando, mais pessoas foram se juntando com a gente. Então, foram vindo outras pessoas. Então, hoje, bastante pessoas já tem na produtora. A gente está conseguindo... ainda a gente não consegue se manter financeiramente pela produtora. Todo o dinheiro que entra no caixa, a gente está investindo na produtora, né? Então... quem é do cinema sabe que equipamento não é barato, né? Equipamento de cinema, essas questões. Então a gente está nesse processo e fazendo filme, né? A gente está indo pro 12º filme. E eu parei para pensar que eram tantos filmes quando eu tava escrevendo todos os filmes, né? Para vir aqui pra entrevista, né? Para citar, eu falei, caramba, a gente já fez tudo isso, assim, sabe? Então dá um pouco porque quando a gente tá na correria, a gente não consegue perceber, né, o tanto de coisa que a gente tá fazendo. Sim. Mas quando eu parei pra pensar, assim, até aqui pra essa entrevista, eu me impressionei um pouquinho. E hoje a gente faz cinema, a gente faz eventos, a gente faz festas, a gente faz outras coisas, publicidade, outras coisas além do cinema. Mas o nosso foco é fazer cinema, é fazer filmes, né? Sobretudo aqui na cidade.
Legal. Antes da gente citar alguns dos filmes que você fez, como é a direção e a criação da obra de vocês dentro do 201? Como é esse processo de criar um filme, escrever, dirigir? Como é lá dentro? Tudo começou na 201, né? Inclusive, o nome da produtora vem um pouco dessa sua pergunta, né? A gente fazia faculdade de cinema e daí a gente estava fazendo os nossos filmes, mas a gente, de certa forma, matava a aula, né? Hoje eu posso falar, a gente matava a aula e aí a gente saía da sala de cinema, que a gente tinha aula, e a gente ia para uma outra sala, que era uma sala que estava sempre vazia, que era a 201. E aí a gente se juntava lá pra falar sobre os filmes. E aí virou um ritual, vamos, 201? Tipo, a gente só falava, vamos, 201, 201, a gente já sabia que era reunião. Que genial. E aí, a gente ficou tão fissurado na 201, que quando a 201 tava fechada, a gente procurava uma outra sala 201 na faculdade. Então a gente ficava caçando sala 201 na faculdade, porque tinha que ser na 201. E depois a gente descobriu que a sala de cinema que a gente tinha aula era 201 também. Então a gente sempre teve na 201. E aí o nosso processo criativo é isso, é ir pra sala 201, ou nem sempre a gente consegue ir, ou às vezes a gente faz reuniões em outros lugares, né? Mas o nosso processo é muito em conjunto, né? A gente faz uma criação muito em conjunto, né? Nós 5, e depois a gente vem outras pessoas também. Então tem um pouco desse processo em conjunto de fazer filmes, a gente sempre faz o roteiro junto. Lógico que a ideia parte sempre de alguém, mas o processo de criação ali do roteiro é uma coisa muito conjunta. Isso é muito bacana entre a gente, né? A gente sabe lidar muito bem um com o outro. A gente também sabe muito bem ouvir o não do outro, né? Quando eu falo uma ideia, na minha cabeça a ideia é maravilhosa, é linda, é genial. E aí eu vou falar pra eles, eu vejo a cara de decepção. E às vezes o contrário, às vezes eu acho que minha ideia não é boa e eles gostam muito. Então a gente é muito sincero um com o outro também. E eu tive muita sorte de encontrar pessoas... Eles são pessoas talentosíssimas, né? Que são muito boas na parte técnica, que têm a mesma visão de cinema do que eu, assim, também. A gente se encontrou muito nesse sentido. Então, eu brinco que se eu tenho um talento gigante no cinema é de me juntar com pessoas boas e na onda delas, assim. Nisso eu sou muito bom e eu sempre tive essa sorte. Legal. Mas achei... Ai, desculpei. Tudo Achei bem. genial 201, meu Deus. Quando surgiu o nome, a gente falou, eles estavam... Eu lembro que no dia que a gente falou que ia fazer uma produtora, né? Aí eles estavam com o nome, assim, tipo, vamos fazer Macaco Voador, não sei o que, era os nomes meio estranhos. Aí eu só tava esperando, eu falei, gente, tem um nome óbvio, é 201. E aí todo mundo olhou assim, é óbvio que tem que ser 201. E aí ficou Produtora 201. Bem, você pode falar um pouco sobre os filmes que você foi reconhecido e premiado? Como é que foi pra você receber esse reconhecimento? Na verdade, eu já fazia cinema antes, né, da 201. Então eu já trabalhei como diretor, eu também faço direção de elenco, faço preparação de elenco, já fiz produção, já fiz fotografia, faço distribuição dos filmes. Todos os filmes da 201 eu também faço a distribuição. Mas dos filmes que eu dirigi são 3. E eu tô indo pro meu quarto agora, e 2 deles foram os filmes que mais, de certa forma, foram reconhecidos em mostras, em festivais pelo Brasil. O primeiro foi o Faíscas, de uma Memória Queimada, um filme que conta a história de um idoso que está passando por um processo de demência, e a única forma dele se conectar com a vida dele é com a arte. Então é um filme inspirado muito na Nouvelle Vague, que é um movimento cinematográfico francês, né? Inspirado em outros filmes também. Eu estava fazendo, na época, um semestre de História do Cinema. E aí o filme ele lançou em novembro, né? Lançou naquelas sessões da faculdade, que todo mundo se junta e vê o filme. E a gente teve uma sorte tremenda de... acho que foi um mês e meio depois, ele passou no maior evento universitário da América Latina, que foi a Bienal da Uni no Rio de Janeiro, que é um evento que acontece de 2 em 2 anos e tinham quase 30 mil jovens lá de todos os estados do Brasil. A ministra da Cultura estava lá, várias personalidades importantes, e a gente ficou entre os 13 selecionados representando o estado de São Paulo. Então foi, assim... Acho que aquilo ali foi o que mostrou pra gente que a gente deveria continuar, né? Porque quando a gente faz o nosso primeiro filme, a gente nunca tem noção do que ele vai se tornar, né? Quando a gente começa a distribuição, de fato, é quando o filme começa a ganhar, de certa forma, uma vida, né? Então, quando ele passou na Bienal da Uni, a gente ficou muito entusiasmado. Depois a gente fez a 201, né? Veio a produtora. E ele passou em diversos festivais, assim. Eu falo porque eu fiz a distribuição, e fazer distribuição é algo bem chatinho, de certa forma, porque eu acho que eu inscrevi em mais de 100 festivais para ele ter passado, os 2 ter passado em 15, 16, assim. Então ele foi muito negado, mas também passou por esses festivais. E dos mais importantes que eu lembro, do Faíscas, ele passou na Cinemateca Brasileira também, que é um lugar importantíssimo, né, do cinema brasileiro, no Festival Mosaico, que foi um festival incrível, né? É um festival universitário também, com um nível de filmes muito legal. Passou no Santos Me Fest, que tá rolando agora, né? Sim. Passou
no Santos Film Fest, ficou lá na Mostra Humanidades, eu achei meio maluco que ele tava entre filmes europeus lá. Tava o Faíscas e tinha um filme da Bélgica, tinha um filme da França e tava a gente lá, foi bem legal. E ele passou em outros festivais, agora eu não vou, passou em Recife, passou em Santa Catarina, passou em vários lugares. E é um filme que ele tem essa pegada reflexiva, é um filme filosófico, ele é um filme com poemas, ali eu escrevi os poemas desse filme também, e na época que eu dirigi esse filme, eu tava, acho que passando pelo momento mais difícil da minha vida, que foi quando meu pai ele teve um AVC e depois ele teve uma infecção urinária que ele ficou quase um ano indo da UTI, voltando pro quarto, confuso. A infecção urinária causava um quadro de delírio, que ele ficava delirando, assim, então, tipo, meu pai só ficava gritando o tempo todo, e foi um momento muito difícil. Quando eu escrevi esse filme, quando eu escrevi os poemas desse filme, eu tava ali no hospital, tava com aquela noção de vida, então é um filme que vai falar sobre a questão da vida, da morte, questão existencial, assim, é um filme que tenta trazer essa profundidade, né, de temas filosóficos. E aí o segundo, que foi um filme também que é sempre ruim fazer um segundo filme quando o primeiro ele passa por festivais e mostra, porque sempre tem essa comparação, né? E aí eu morria de medo de fazer um segundo filme, né, de fazer essa segunda direção. A régua fica muito alta, né? E aí a gente fez a Pedra Feiticeira, que acabou surpreendendo mais do que o Faíscas, né? A Pedra Feiticeira é a história da Pedra Feiticeira, que tem uma pedra que fica ali entre a ilha Urubuqueçaba e a ilha Porchá, né? É uma pedra que fica lá e o Cassiano veio com essa ideia de fazer esse documentário. Eu não conhecia muito a história da Pedra Feiticeira e quando eu passei a conhecer, eu falei, nossa, isso vai dar um documentário muito bacana mesmo, né? E ninguém nunca tinha feito um filme sobre a Pedra Feiticeira, então a gente aproveita a história da Pedra Feiticeira para trazer outros assuntos, né? Empoderamento feminino, bruxaria, questão de feitiçaria, aspectos sociais e históricos da própria cidade. Então é um filme que vai falar sobre outras coisas. Aí ele começou a primeira exibição dele foi no MABS, né, no Movimento Audiovisual da Baixada Santista, né, lá na Mostra MABS, que foi bem bacana. Inclusive ele tá lá até hoje no streaming do MABS, né, do Cinemabs. E ele passou um mês depois no Curta Santos, na Mostra Regional, ganhou o prêmio de melhor filme segundo o público, né? E aí ele passou também na Bienal da Uni de Recife, mas aí foi na de Recife, que a Bienal acontece de 2 anos. Na de 23 a gente passou com Faíscas e na de 25 a gente passou com Pedra Feiticeira. Que eu fui lá pra Recife, fiquei 4 dias no ônibus. Foi a maior loucura que eu fiz por um filme, foi isso. Foi lá pra Recife, mas foi muito legal, assim, foi uma viagem inesquecível. Passou em Jacareí, em Santa Catarina também, Caramba. Passou em diversos lugares aí do Brasil, e é um filme que as pessoas gostam bastante, né, porque é um filme mais leve, né, por mais que ele conte uma história muito séria, ele tem um aspecto mais leve, assim, as pessoas dão bastante risada vendo o filme, e aí esses foram os 2 primeiros filmes da produtora, né, inclusive o Faíscas eu fiz quando eu tava no meu segundo ou terceiro semestre da faculdade, acho que eu tava no segundo, e aí depois do Pedra Feiticeira, que ele passou em diversos lugares do Brasil, e daqui de Santos também, passou muitas pessoas querer trabalhar com a gente, né? Querer vir com a gente, querer gravar junto com a gente. E aí facilitou um pouco o processo da gente fazer outros filmes. Então tem alguns filmes que foram feitos pela gente e teve outros filmes escritos por outras pessoas que passaram, por exemplo, na Paulo Gustavo e aí chamavam a 201 porque queriam que tivesse o nome da 201 ali e queriam que a gente fizesse a produção do filme. Entendi. Então, alguns filmes, eles começam pela gente, outros começam por outras pessoas e a gente faz a produção, a pós-produção, enfim. Vai entrando depois. E aí, depois do Pedra Feiticeira, a gente entrou num modo de estar em 3 ou 4 filmes paralelamente, assim, foi uma loucura. E aí, quando eu não tô dirigindo, eu tô fazendo, por eu ser ator também, né, e dar aula de teatro, eu trabalho também como diretor de elenco e como preparador de elenco também, né? Sim. Trabalho ali com os atores e também fazendo essa parte, essa questão da distribuição. Sim. Ele fala zoando que não sabia se estava dando certo. Lá então. no começo. Caramba. Queria ter ela assim também. Essa tranquilidade. Não. Aquela humildade, tem que ter humildade, né? Estava sendo humilde. Não, é que é uma questão, né? Porque eu sinto que é o início ainda, né? Por mais que a gente, falando assim, é bastante coisa, mas eu sinto que a 201 ainda tá no início, né? O início de um sonho, eu sinto um pouco, né? A gente tá, acho que 3, 4 ou 5 anos juntos, né? E, logicamente, esses festivais,
Algumas pessoas acham que pra passar nesses festivais, pra ganhar prêmio, às vezes é só por ego e tal. Mas eu acho muito mais legal ele ganhar um festival e ter pessoas assistindo. Sim. Eu acho que isso é o mais bacana de fazer filme. Eu não me importo muito com essa questão do ego, do que estão achando de mim, estou em festival e não sei o quê. O que eu me amarro de fazer filme é ver pessoas com interpretações diferentes do seu próprio filme. E o que eu acho mais louco é ver as pessoas trazendo interpretações, e no Faíscas aconteceu muito isso, trazendo interpretações que nem eu mesmo como diretor pensava. Falava, caraca, já teve... a gente colocou o filme no Letterboxd, né? E aí, conforme ele foi passando nos festivais, as pessoas iam escrevendo reviews. E eu li quase todas as reviews que tinham lá. E tinham reviews que depois eu fui ver meu filme de novo, e eu passei a ver meu filme de uma forma diferente. Falei, caramba, essa interpretação dessa pessoa mudou o modo que eu vi, assim, que eu não tinha visto. Então acho que o cinema ele tem essa força que quando você joga o seu filme pro mundo, o filme não é mais seu. Faz que o Memória Queimada não é mais meu, das pessoas que assistem, e eu tenho que aceitar a interpretação, se elas gostaram ou não gostaram. Então acho que isso é o que mais me fascina, assim, nessa parte de fazer filmes. Até porque não existe um certo ou errado, Sim. né? Exato. Existe a sua interpretação, a sua realidade. Eu lembrei daquele meme no Twitter que é o povo falando, porque o filme fala sobre isso. Aí comentaram, né? Esqueceram de avisar o diretor. Agora é realmente esse caso, esqueceram de avisar o diretor. E eu tive sorte de antes, eu tinha uma conta de crítica de cinema, né? E até hoje eu gosto de escrever críticas, né? Eu sempre gostei de críticas. Eu era uma criança meio estranha. Com 12 anos eu ficava escrevendo e lendo críticas de cinema. Nós do audiovisual. Então eu sempre gostei. Então acho que essa questão da crítica, de escrever críticas, né? De ver o filme com esse modo crítico, me deu uma maturidade como diretor de aceitar críticas também, né? De buscar essa sinceridade do público. E, eu gosto pra caramba quando uma pessoa vem falando que não gostou do seu filme. Porque eu sinto essa sinceridade, né? Se a pessoa tá ali falando que não gostou... Ela quer que melhore. Oi? Ela quer que melhore. Não é nem que... Eu acho que ela sente que você tem... Porque eu sinto que se eu tô fazendo uma produção que as pessoas sentem que tá no início, né? Que sentem que tem muita coisa pra melhorar, acho que as pessoas ficam um pouco acanhadas de falar que o filme é ruim. Agora, quando a pessoa vem com uma tranquilidade de falar que o seu filme é ruim, é porque o seu filme existe, é porque o teu filme tá ali, é porque o teu filme tá no cenário. Então isso me deixa... É estranho falar, né? Eu não ficaria feliz se a maioria das pessoas falassem que o filme é ruim. Mas algumas ali, a maioria gostando, pra mim tá ótimo. Agora, aproveitando nessa que vocês tinham citado, né, de você ser diretor de elenco, né, prepara os atores, etc. Você dá aula de teatro. Como é pra você, assim, tá ensinando, principalmente com a sua idade, né, porque você também é super novinho, né, tem 22 anos. Como é pra você tá nesse meio de outros jovens atores, não só jovens, né, porque todas as idades fazem teatro, mas pra você, assim, na sua idade, tá ensinando outras pessoas a fazer cinema, como que é, assim? Eu dou aula de teatro, né? Mas eu também dou aula de outras coisas. Dou aula de cinema, né? Eu trabalhei 5 ou 6 anos no Go Alemão a Go, que é um projeto social de cinema bem bacana, que acontece lá na Alemanha, do Jardim São Manuel, que rolava as oficinas de cinema e o Cine Kids, que a gente juntava crianças e via o filme com elas, dava pipoca, refri e depois discutia, né? Era uma questão de formação de público, e também tinha os nossos alunos. Inclusive, nesse Santos Film Fest vai passar um filme dos nossos alunos, né? O Jardineiras do Mundo, e acho que é o terceiro ou quarto Santos Film Fest seguido que vai ter um filme dos meus alunos lá. Então, assim, eu tô citando isso porque, pra mim, como professor, é o que eu mais amo ver, assim, ver os meus alunos... às vezes conseguindo mais coisas do que eu, sabe? A gente como professor tem essa questão de ensinar eles para que eles sejam maiores do que a gente, né? Já teve alunos de teatro meu que tá aí fazendo filme, que tá aí atuando em peças, né? Então isso pra mim eu fico muito, muito feliz, né? Além das aulas de teatro e de cinema, eu também dou aula de oratória e comunicação, né? Na Conecta. Então eu também leciono aulas sobre isso. E malucamente, não sei se vai surpreender vocês, mas eu também sou treinador de futebol. Do polo do Novo Horizontino Santos, né? Então eu também dou aula de futebol. Joguei futebol por muito tempo. Então eu dou aula de muitas coisas. E eu dou aula desde sempre, né? Então essa questão de ser novo e dar aula pra mim é muito tranquilo. Logicamente, o primeiro ano como professor ele é meio traumático, né? Primeiro ano ele é assim, ou você pega aquele primeiro ano e desiste, ou você continua, né? E eu comecei dando aula em escola pública, né? Com 40, 50 alunos dos quintos anos, né? Então eu comecei dando aula já no fogo, não comecei no estágio. Antes de dar aula eu era recreador de festas também. Então de certa forma eu sempre trabalhei com coisas que exerciam a liderança.
Então eu estou muito acostumado com isso. Hoje eu sou professor de escola pública, dou aula em teatro, e hoje para mim é muito tranquilo, né? Por conta dessa questão. Se você tem um domínio de sala, você consegue conversar com os alunos, você tem um certo domínio, aí você consegue dar aula de boa, né? Então pra mim é tranquilo, me acostumei, mas confesso que o começo foi difícil, assim. Mas é muito bacana dar aula de teatro para os alunos, porque eles gostam bastante, né? Trazer esse universo do teatro. E o que eu tento é retribuir o que foi passado para mim lá atrás no Queiro, porque o Queiro veio e mudou minha vida, né? Por meio do cinema. E eu tento, a maioria dos lugares que eu dou aula é em periferia, né? Eu também moro no Morro de São Bento, eu também sou. Então, eu tento retribuir esse conhecimento que eu tive para as pessoas, né, de áreas mais vulneráveis, né, de comunidades, porque eu sinto que essas pessoas têm muita força para contar histórias, elas só não têm essa noção e nem sabem que existe essa possibilidade. Então, o que a gente faz é mostrar que existe a possibilidade, mostrar que elas são talentosas, e com a força que elas já têm da comunidade, né, que a própria comunidade traz para elas, elas brilham e agarram com muita força. Meu Deus, eu falo a sua rotina. Você dorme? Você descansa? A gente quer saber. Pergunta do milhão. 1 minuto de silêncio pro meu tempo, porque é uma questão, assim. Aí eu dou aula hoje eu tô dando aula em 5 lugares diferentes, né? Aí tem a produtora, a gente tá fazendo 3 filmes e 2 eventos em paralelo. Aí tinha o SES, né? Que eu também fazia coisa lá, né? Era diretor de cultura. Então Não, ele não dorme. É muita coisa, assim. Tem dia que... Tem uma coisa que eu amo fazer, é ver filme. Eu vejo muito filme. Ano passado, acho que eu vi quase 400 filmes no Letterboxd. Mas esse ano caiu pela metade, assim. Acho que eu vi menos que 100 filmes até. Acho que eu vi uns 80 filmes. Porque eu não tenho tempo, assim. Tipo, é difícil conseguir um tempo. Às vezes, ontem, por exemplo, eu tava vendo Um Homem Pagado. Eu tava amando o filme. Só que aí eu tive que parar na metade porque eu tava morrendo de sono, porque eu tinha acordado cedo. Então, tipo, isso é o que mais me incomoda. É não conseguir ver filmes. De resto, tá tranquilo. Bem, você como professor, você acredita que o cinema ele pode ser uma ferramenta política? Isso, você fala isso para seus alunos? Você demonstra isso? Com certeza, assim, o cinema, ele é uma ferramenta política muito forte, porque o cinema, de todas as artes, na minha opinião e na minha concepção, é a arte mais forte, porque consegue juntar quase todas as outras artes, né? Então o cinema, ele tem essa força, ele tem esse poder. E eu também leciono aulas de história do cinema, né? E quando você começa a estudar a história do cinema, você começa a entender a importância que o cinema teve em diferentes épocas, em diferentes regiões, em diferentes países, né? Você começa a ver que alguns países usam o cinema de formas políticas e sociais e quase antropológicas mesmo, né? Se a gente for perceber. Então, lecionando essas aulas de história do cinema, eu sempre tento passar para os meus alunos essa importância que o cinema pode ter e essa responsabilidade que eles vão ter. Não é só fazer um filme, né? Você está passando uma mensagem, de certa forma, né? E para isso também a gente trabalha... Eu trabalho o inverso. Nas minhas aulas de cinema, eu gosto de trabalhar muito a questão, principalmente nas escolas públicas, essa questão da formação de público. Que... Às vezes, quando eu tô dando aula, eu passo os filmes e as pessoas acham que eu só tô passando um filme. Mas eu, de certa forma, ensino eles a como ver um filme. Porque hoje em dia eu sinto que a nossa geração tá com um problema gigantesco de conseguir se concentrar num filme. Tem a ver com essa questão da tecnologia, das redes sociais, dessa geração do TikTok também. É tudo muito rápido, né? Sim. Hoje em dia a gente vai no cinema, tem um monte de gente conversando, as pessoas não conseguem mais se concentrar. Então essa formação de público é muito importante também, né? Saber ver os filmes, saber essa importância de ver os filmes, de encarar o cinema de uma forma reflexiva, de uma forma que pode te abastecer em relação à sua vida, também eu acho muito importante. Então eu tento trabalhar com essas duas questões. No ato de você fazer filme, de você ter essa responsabilidade, que o seu filme ele tem... mas eu tô fazendo um filme e meu filme não vai ser político. Todo filme é político. Pode ser na primeira, na segunda, ou na terceira, ou na quarta camada, mas ele sempre vai ser político. Ele sempre vai estar passando uma mensagem política. Porque o seu filme faz parte de um tempo histórico, numa cidade, num lugar, num tempo. Então ele é político por si só, né? Por mais que você ache que não é, ele é. Então eu sempre também tento passar
essa questão política para os alunos, que é muito importante. Sim. E aí, dando aula de história do cinema, a gente tenta falar um pouco da história da sociedade. É muito importante entender história, entender sociologia, entender um pouco de filosofia também, para que você consiga fazer os seus filmes pelo menos com mais responsabilidade, para não cometer o erro que algumas pessoas cometeram, e é normal não, mas é comum acontecer, de você fazer um filme querendo ter um discurso, e aí você acaba tendo um outro discurso completamente diferente. Isso acontece, né? Eu dou um exemplo bem simples, que é o Tropa de Elite, por exemplo, que por mais que é um filme que eu goste muito, e eu acho que o Zé Padilha não é um cara fascista, mas em alguns momentos você pode interpretar o filme como um filme fascista. Então nem sempre o seu discurso vai estar alinhado com o que o filme né? Então é legal ter essa noção política para não passar por essa questão. Sim. Ó, eu vou passar pra última pergunta, porque eu quero muito fazer essa. Nosso tempo tá acabando, mas eu vou fazer essa pergunta. Tá acabando já? Nossa! Sim. Mas como você, principalmente você contou, né, que vem de periferia, dá aula em escola pública, então você tá sempre em contato com alunos de periferia, com pessoas que que estão um pouco mais à margem da sociedade nessa questão, e você tá passando uma coisa que é muito importante e que não chega muitas vezes nesse público, que é cinema, que é teatro, que é filme. E como você encara a relação social entre passar cinema para uma população que às vezes está à margem, que às vezes não tem tanto acesso ao cinema, principalmente por valor, né? Hoje em dia o cinema é muito caro. Então você tá fazendo essa ponte para quem não tem esse acesso, sabe? Como você encara essa situação entre cinema e questões sociais? Eu acho que, em primeiro lugar, essa é uma questão complexa, vou tentar resumir, mas me incomoda um pouco ir lá na comunidade, na periferia, fazer um trabalho social, ficar um tempo e voltar para fazer currículo na faculdade, para fazer, ganhar horas de extensão, ir lá por benefício próprio, né? Então, primeiro que eu sempre tentei não fazer isso, né? Ir lá para realmente fazer um trabalho contínuo, tanto que eu fiquei anos lá, né? E um trabalho contínuo normalmente dá resultado. Criar um vínculo de fato com aquelas pessoas, porque sem um vínculo você não consegue fazer esse tipo de trabalho. E principalmente, logicamente, a gente vai dar aula, a gente vai passar o nosso conhecimento, né? A gente tá lá para passar o nosso conhecimento, para dar as aulas, mas eu sempre tento também escutar aquelas histórias, escutar aquelas pessoas, absorver as coisas. Não ir de cima para baixo, né? Eu vim da faculdade. Não, eles são iguais a mim. A gente está no mesmo barco, se colocar nesse lugar, no pé no chão, com essa humildade, para conseguir passar esse conhecimento ali de igual para igual, né? Então, quando eu fui dar aulas em projetos sociais, eu sempre fui com esse pensamento de também aprender com aquelas pessoas que têm muito para ensinar para a gente. Então, eu dou as aulas, mas eu gosto de escutar muito. Eu gosto de fazer eles falarem, fazer eles contarem as próprias histórias, fazer eles fazerem os filmes de histórias que eles querem contar. E às vezes surpreende a gente, né? No ano passado eles fizeram um filme de suspense e terror, que era Os Mortos Também Se Vingam, assim, era um filme e eles queriam fazer aquele filme, eles estavam entusiasmados, então ouvir realmente, né? Criar esse vínculo e fazer as coisas acontecerem, que as coisas acontecem naturalmente. Quando você passa o conhecimento, você passa a informação, as coisas acontecem, né? E eu acho que passar esse conhecimento para essas pessoas que estão, como você disse, à margem, não é que eu estou sendo bonzinho, eu acho que é a nossa obrigação, porque, de certa forma, essa questão das universidades e dos ensinos superiores, que eu odeio esse termo, foi tirado deles, né? Foi rasgado deles, foi roubado dessas pessoas. Então, acho que a gente trazer esse retorno para eles não é porque eu sou bonzinho, é a nossa obrigação. Obrigação como ser humano e como um ser social, né? Que vive em sociedade. Todo mundo tem direito à cultura. Eu acho que universidade, cultura, arte deveria ser direito de todo mundo, deveria ter em todos os bairros, como, logicamente, coisas mais básicas, né? Como saúde, alimentação, né? Moradia, né? Então a gente vive nesse mundo capitalista cruel, mas a gente tenta fazer a nossa parte e eu gosto muito de fazer política mais do que falar. Logicamente eu gosto de estudar, gosto de falar de política, mas pra mim tá ali passando aquele conhecimento de cinema, fazendo filme com a garotada e trazendo esse mundo e apresentando esse mundo pra eles é a política que eu gosto de fazer e eu me sinto muito orgulhoso de poder fazer política por intermédio do cinema. Sim. Infelizmente, a gente vai ter que estar terminando. Sim. Mas eu adoraria continuar esse assunto. Esse tópico específico, eu adoraria continuar. Fala um pouquinho sobre cinema e política, vai ser muito bom. Sim. Mas a gente agradece
por você ter participado, por ter falado, agregado muita gente. E a gente espera que você volte. E a gente vai acompanhar o 201. Passa suas redes sociais pra gente, inclusive olhando pra câmera. Fala suas redes Pra sociais. essa câmera aqui. Não, Isso. primeiro eu queria falar que, pô, foi muito bacana, eu nem vi o tempo passar. Foi passar muito rápido. Pra mim foi Nossa. 5 minutos, né? E como eu dou aula, eu falo bastante, então eu nem vejo o tempo passar. Mas as redes é @Romenig. A gente tava falando, né? Meu nome é tão diferente que é só o meu arroba. Então tu pesquisa só o meu nome e vai aparecer lá, @Romenig. Aí eu vou indicar também os lugares que eu dou aula. Tem lá @Conecta, que eu dou aula de oratória e comunicação. Tem @Paulo Novo Horizontino Santos, que eu dou aula de futebol, pra quem tem interesse. E tem o @ da produtora da 201, se você tem interesse em fazer cinema, em contar suas histórias, ou em fazer filme, ou publicidade, ou evento, a gente faz pra vocês também, @produtora 201, e vocês vão acompanhar o próximo filme que eu vou dirigir, os próximos filmes da A 201. gente vai ficar de olho, pode ter certeza. Que esse ano, acho que a gente termina o ano com 15 filmes. Caramba, isso. a gente vai, vamos ficar de perto, É isso. estamos olhando. Não dorme de jeito nenhum. Dormir é uma coisa difícil. Exatamente. Mas, de novo, obrigado. E agora vamos ver os filmes que estão passando essa semana. E nessa quinta temos um lançamento de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Um grupo de astronautas passa por uma tempestade cósmica durante seu voo experimental. Ao retornar à Terra, os tripulantes descobrem que possuem novas e bizarras habilidades. Reed Richards pode esticar seu corpo. Sua noiva, Susan Storm, ganha a habilidade de se tornar invisível. Seu irmão mais novo, Johnny Storm, adquiriu o poder de controlar o fogo e voar. Já o piloto, Ben Green, foi transformado em um monstro rochoso. Ao tentar compreender seus poderes, eles têm que lidar com novas ameaças. Bem, esse foi o Cinema da Semana. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente em nossas redes sociais. E espero até o próximo programa. Tchau! Tchau, tchau.